Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Olá! Como vai você? A resposta que todos os participantes de grupos de amor exigente dão todas as semanas é cada vez melhor, que também é o nome deste programa. Cada vez melhor, um compromisso que nós assumimos, mas que para que possa acontecer nós temos que vivenciar 12 princípios básicos comportamentais, 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Todo este conjunto forma o Programa de Amor Exigente, um programa de qualidade de vida e proteção social que está no Brasil desde 1984, trazido por Padre Haroldo Ram e Dona Mara Menezes, que estão aqui atrás no nosso cenário, que são os nossos fundadores, e são as pessoas que nos incentivam e nos inspiram a ficarmos cada vez melhor. O programa de hoje, neste mês de julho, onde nós trabalhamos as tomadas de atitude, vamos falar sobre inclusão social. O amor exigente tem uma grande preocupação e no seu DNA sempre teve a inclusão social. Sim, atendemos famílias disfuncionais que têm problemas de comportamento e uso de drogas dentro do seu seio e atende também os dependentes químicos, sem preconceito, com muito amor e com muita alegria. Mais recentemente, um voluntário de amor exigente idealista desejou que nós criássemos o Incluaê. E para falar sobre este programa de inclusão social, nós trouxemos aqui o coordenador do grupo Vila Mariana de Amor Exigente, Rogério. Bem-vindo, Rogério! Que você possa nos ajudar a explicar um pouquinho sobre esse lindo projeto que você fez. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a nossa voluntária Cristiane, que está fazendo a interpretação de Libras, e não poderia faltar hoje aqui essa interpretação, é muito interessante isso. Antes de falar do Incluaê, Luiz Fernando, eu queria lhe dizer o seguinte, começar pelo primeiro princípio ético, respeitar a dignidade humana. Então, esse princípio começou a me despertar sobre algo que precisaria ser feito. Eu precisaria fazer alguma coisa para poder estar mais completo. E o último princípio básico, o amor. O amor que tanto nos mexe, que tanto faz com que as pessoas venham ao amor exigente com problemas, que foi assim que eu cheguei também, com problema, mas que depois a gente consegue reestruturar a nossa família. E no caso do amor, que é o 12º princípio, é interessante, porque a gente precisa dar a possibilidade do outro crescer, do outro ser alguém. Então, o Incluaê, se você pegar o primeiro princípio básico e o primeiro ético e o último básico, você vai ver que ele junta os 24 princípios que nós temos. Então, eu queria só fazer essa ligação, porque eu acho muito importante. E foi pensando nisso que surgiu a ideia do Incluaê. Eu estava no grupo Vila Mariana, numa partilha, foi quando pela primeira vez adentrou um cego com a sua bengala, e aí eu olhei e eu falei, precisamos fazer alguma coisa. Como é que eu vou atender esse cego? E aí então surgiu a ideia de fazer um programa especificamente sobre isso. Na verdade, vou só me alongar um pouquinho, só para você poder entender, eu pensava em montar um programa onde tivesse um manual, onde tivesse regras, normas,
Mas o próprio Padre Haroldo, que nos deixou esse legado incrível, essa responsabilidade de nós continuarmos, né? Ele dizia o quê, Luiz Fernando? Que a melhor parte de uma reunião de amor exigente é a porta. A porta. Não é verdade? Sim. Né? Ouvi então, veja muito bem, de Padre Haroldo essa afirmação. então, que é justamente o acolhimento do amor exigente. Então nós deveríamos estar preparados para acolher. E aí, a dona Mara, que sempre teve aquelas palavras maravilhosas e sábias, um dia na Rede Vida nós estávamos lá, você estava com o Miguel gravando um programa com ela e eu estava lá com vocês lá, eu fui fazer alguma coisa lá, e a dona Mara então pegou e me falou: faça do Incluaê simples e atenda o maior número de pessoas. Depois disso, Luiz Fernando, eu percebi que o amor exigente teria que ser simples, como é o amor exigente. O Incluaê ser simples como é o amor exigente. Exatamente. E, de fato, o nosso programa é simples. Venha conhecê-lo. Eu gostaria de deixar aqui para você o número do nosso WhatsApp, que é o 19 98449 8044. A nossa voluntária Tininha vai atender, responder as suas perguntas. Inclusive, se você desejar o contato do Rogério, se no seu grupo há uma pessoa com dificuldades especiais, eu não sei se é assim que se fala, Rogério, depois você me corrige, que precisa ter um apoio, inclusive de material para deficientes visuais, a Federação de Amor Exigente já imprimiu algum material em braille, então a Tininha, aqui no 19 98449 8044, poderá colocá-los aí em contato com o Rogério. E aí, Rogério, como que foi a continuidade deste trabalho? Bom, a primeira coisa foi aprender, porque, na verdade, nós começamos a fazer isso para eles. Então, primeira coisa, aprender, como você falou, quais são os termos. Então, o cego gosta de ser tratado, de ser chamado de cego, o surdo de surdo e o cadeirante de cadeirante. É assim, é simples. A gente quer enfeitar, exatamente. Né? Não precisamos inventar. Eles preferem ser tratados dessa forma. Outra coisa, eles preferem ser tratados exatamente igual num grupo de partilha. Então, vamos dar um exemplo. Vamos partilhar com um cego. Então, antes de você começar a falar, você fale seu nome, para que ele saiba quem é que está falando. Somente isso. O cadeirante, nós vamos precisar ter acessibilidade. Então, hoje, a maioria dos grupos de amor exigente estão sendo realizadas, né, quando é presencialmente, em igrejas, escolas, e normalmente esses ambientes já estão adaptados. Então, ou seja, é muito tranquilo o cadeirante chegar também num grupo de amor exigente. Quando nós falamos de surdos, nós temos que entender o seguinte: o surdo, a realidade do surdo é aquela que ele enxerga. Então, você precisa desenvolver alguma coisa para poder se comunicar com o surdo. Na verdade, não vai ser assim, chegar num grupo e ter já alguém lá que nem a Cristiane, e nós temos no Vila Mariana, graças a Deus, 2 pessoas que interpretam Libras. Né? Não vai ser assim, chegar e vai ter uma pessoa assim. Porém, não precisaria ter medo de nada, porque é muito simples se comunicar com eles. Você vai falando calmamente, ele vai entendendo, e aí sim, diante da necessidade, convidar algum voluntário para que desenvolva isso. Eu fico muito feliz quando eu converso com as pessoas e as pessoas falam: eu adoraria aprender Libras. Então, eu tenho certeza que nós temos um campo fértil no amor exigente, e conforme essas coisas vão acontecendo, nós vamos ter muitos voluntários capazes de atendê-los. Agora, o mais importante, tenha a boa vontade, tenha o acolhimento para que esses nossos novos irmãos cheguem e sejam atendidos nos nossos grupos. Fico encantado com seu depoimento, Rogério. É isto mesmo, o amor exigente é simples. Até algum dos nossos voluntários uma vez disse que o amor exigente é o óbvio passado a limpo. Então nós não precisamos inventar nada, a nossa boa acolhida já estava no DNA do amor exigente, a inclusão social.
Mas é mérito aqui do meu amigo Rogério ter colocado isso em prática, no papel, inclusive nomeado este programa, este projeto como Inclua-E. Assim como a revista de Amor Exigente é a revista E, assim como o nosso site é o site AE de Amor Exigente. A revista de Amor Exigente está disponível no nosso site e ela é encantadora. Ela é produção do nosso produtor aqui do programa, o Thiago Bianchetti, que todos os meses busca superar-se, fazer uma capa mais bonita e produzir aquilo que os nossos voluntários escrevem, que são os princípios básicos e éticos e as novidades do Amor Exigente que estão aqui. Neste tempo de pandemia, a revista está gratuitamente no site. Mas se você é como eu, que adora ter uma revista em mãos e depois fazer uma coleção, vou confessar uma coisa para vocês. Eu, depois de 12 edições, eu mando encadernar as revistas e fica o livro do ano do Amor Exigente. Tem um monte de livro na minha casa e de tanto em tanto, quando eu vou preparar uma fala ou uma palestra, eu vou lá e olha, leio o que os nossos voluntários falaram. Assim como nós temos também o calendário que o Thiago também criou a partir de falas dos nossos voluntários. E a deste mês, a desta semana, é um calendário semanal. Então, toda semana tem um pensamento e nesta semana o pensamento é sugestão de tomada de atitude. Jamais deposite sua felicidade na mão de outras pessoas. Olha que tomada de atitude. Viva a sua própria vida, não permita que a sua felicidade esteja nas mãos de outras pessoas. E os livros de Amor Exigente, o que é Amor Exigente Prevenção antes que coisas ruins aconteçam, para falar um pouquinho deste programa extraordinário que acolhe a todos, inclusive aquelas pessoas que, como o Rogério acabou de me ensinar, ou são cegos, ou são surdos, ou são cadeirantes. Então, o que você está esperando, meu amigo voluntário de Amor Exigente, para começar a trabalhar o Inclua-E aí no seu grupo? Que mais outras dicas, Rogério, você poderia nos dar neste tema tão interessante? Bom, vamos lá. Já existe, como você falou, um material em braille. Tá? Nós temos tanto a abertura das reuniões, que é para se você tiver um voluntário cego, nós já temos voluntários cegos, cadeirantes, né? Então, quer dizer, então você tem um material em braille e você tem também os 12 princípios básicos e os 12 princípios éticos. Coisas interessantes, muito simples de se fazer. Então, por exemplo, nós temos nas nossas reuniões palestras. Então, normalmente, um data show começa a passar alguma coisa lá e o cego, como é que fica? Então, é simples. Quando acontece isso, eu coloco normalmente um voluntário do lado do cego. Então, ele está ouvindo o palestrante, mas ele não está vendo o que está passando, ou um vídeo, ou uma transparência, que seja. Então, fica uma audiodescrição. O voluntário do lado, ele conta no pé do ouvido do cego o que está passando de imagem. Muito bom isso. Nós temos grupos de WhatsApp no Amor Exigente, né? Então, por exemplo, no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos cego, já está combinado. Quem colocar alguma fotografia, alguma imagem, faça a legenda embaixo. Em áudio? Não, em escrita, porque o cego, ele tem um programa tanto no celular dele quanto no computador que vai descrever para ele o que está acontecendo. Então o que acontece? Você pega e escreve uma legenda para ele. Olha, essa é uma gravura, é uma imagem que está mostrando uma garrafa de bebida alcoólica com uma forca no pescoço da pessoa, então ele vai entender. Então ele responde depois automaticamente, poxa, entendi, muito bom, curioso, entender isso tudo. Então isso faz parte do atendimento. Uma coisa interessante, Luiz, que é para a gente mostrar que Amor Exigente é simples. O que você faria? Você sabe que nas nossas reuniões nós temos aquela mesa de café que todo mundo leva, adora contribuir com as nossas mesas de café, na verdade. Chegou um cego, um surdo, você levaria o cafezinho para ele ou você levaria ele no cafezinho?
Normalmente, nós vamos levar o cafezinho para ele, porque nós estamos tão assim, né, apavorados. Não. Leve ele na mesa, faça com que ele participe do grupo. Porque se você levar o café para ele, ele vai ficar isolado tomando café. Se você levá-lo para a mesa, ele vai se integrar no grupo. E rapidamente ele está conversando com as pessoas, ele está trocando ideias e as coisas vão evoluindo. Aí sabe, Rogério, veio uma palavra na minha mente agora, que é também parte do DNA do amor exigente, que o outro conquiste a sua autonomia. Exatamente. Nós, como pais de dependentes químicos, precisamos permitir que os nossos filhos sejam autônomos, parar de facilitar, parar de manipular e permitir que os nossos filhos façam o que eles precisam fazer. E aí quando a gente faz alguma coisa para a gente mesmo, dá uma alegria, não dá? Muito. E aí quer dizer que eu fico imaginando o dependente químico, aliás, perdão, eu fico imaginando o cego podendo servir o próprio cafezinho, né, sem depender de ninguém e ser integrado nesse processo. Você não quer saber, é fantástico. Você está na mesa do café, com ele pega o café, aí ele fala, por favor, um adoçante. Então, quer dizer, muito interessante. Agora, Luiz, vamos entrar na parte que não é boa. Porque... Eu vou te interromper um pouquinho, Rogério, sabe por quê? Porque, como nós estamos falando de inclusão, de participação, eu tenho um vídeo gravado pela Mônica de Cacequi, no Rio Grande do Sul, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí depois o Rogério vai continuar esta aula que ele está nos dando. Eu mesmo, apesar de já ter participado de várias reuniões com o Incluaê, continuo aprendendo aqui com muito amor e com muito carinho. Fala daí, Mônica, de Cacequi, no Rio Grande do Sul. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mônica, sou filha dos colaboradores do grupo Giovanni Lemos e Carmen Cáurio. A tia Carmen eu me dirijo carinhosamente como mãe, porque ela exerce esse papel também na minha vida. E a convite dos dois, hoje eu venho trazer um relato do que um dos princípios do grupo, que é o comportamento, trouxe na minha vida enquanto filha de um dependente químico. Durante muito tempo, eu não tive a presença paterna do pai, mais precisamente na minha primeira infância, porque logo que eu nasci, pouco tempo depois, os meus pais se separaram, em razão do vício, né? Esse período da minha vida foi o momento em que o pai ascendeu no vício e, por esse motivo, eu não tive convívio com ele. Eu sou uma pessoa abençoada, privilegiada e tive a presença do meu avô materno, que não me deixou faltar o carinho e o cuidado da presença, né, paterna. Mas não era o meu pai, ele era meu avô. E eu sei que por muito tempo isso doeu toda vez que a gente conversava e o pai ouvia eu dizer isso para ele. Eu falo isso abertamente porque a gente conversa sobre isso. É a mesma abertura, a mesma clareza e franqueza que o pai tem para trazer esse momento da vida dele nas reuniões, a gente tem para conversar um com o outro. E talvez todo esse processo tenha sido necessário para que hoje a gente tivesse a relação que a gente tem, né? De franqueza, de verdade, de sinceridade, né, da nossa história, do caminho que o pai percorreu para estar hoje onde ele está. Só por hoje ele é uma pessoa em recuperação e vai ser sempre assim. E por muito tempo eu não tinha como entender tudo isso, mas conforme eu fui crescendo, fui entendendo, né, fui compreendendo das situações que estavam acontecendo na minha vida. Sempre foi muito bem esclarecido pela minha mãe, pela minha família, o motivo pelo qual eu não tinha o convívio com o pai, né? Em razão do comportamento vicioso do pai, eu não podia estar próxima dele, né? Porque para quem tem algum familiar com um vício, seja qual for a droga, sabe que por muitas situações a família, o filho, a esposa, a mãe vai ser trocada pela droga. Eles vão preferir estar com quem traz aquela alegria momentânea do que dividir, né, outras alegrias com as suas famílias.
E por esse motivo, eu quero dizer para quem está me assistindo agora, seja familiar, seja, né, pessoa em recuperação, que o que vocês fazem da vida de vocês, o caminho que vocês escolhem para trilhar, reflete na vida das pessoas que estão na volta de vocês. Tudo que vocês fazem é reflexo da qualidade de vida enquanto família que se leva. Então, eu quero dizer assim, que vocês não desistam de vocês, não desistam da vida de vocês, tenham força. Pode parecer vago eu dizer isso, porque, né, não sou uma pessoa em recuperação, mas tenham certeza que as pessoas que estão na volta de vocês também adoecem, assim como vocês, e a gente precisa de ajuda também. Então, não desistam vocês que estão em processo de recuperação, não desistam vocês, família, porque é possível um recomeço, é possível uma nova vida. Prova está o pai hoje, né, há quase 20 anos, se eu não me engano, em processo de recuperação, mas porque ele tomou a atitude de buscar ajuda e permanecer recebendo essa ajuda, que hoje eu tenho a relação que eu tenho de total sinceridade com o pai. O pai hoje é uma das pessoas que é o meu espelho, é o meu pilar, e ele sabe disso. Eu sei que ele não vai ficar chateado de eu falar isso aqui para que todo mundo saiba. O pai é um exemplo para mim de superação, de força de vontade, porque quem carrega um vício sabe que é difícil dizer não para ele, que é preciso uma mudança total na vida para todos os dias dizer não para esse vício. Então eu quero dizer para vocês que não desistam, tenham força de vontade, busquem ajuda sempre que for necessário e não desistam do grupo, porque é esse grupo que deixa vocês de pé, é esse grupo que está ajudando meu pai até hoje, que ajudou a tia, que me ajuda também, não só por questões de vício, mas a manter uma organização pessoal, familiar. Esse grupo é o esteio da vida de quem precisa de ajuda. Então, não desistam de vocês, tá? Eu espero ter contribuído, ter colaborado, mesmo que brevemente. E eu me coloco à disposição sempre que o grupo precisar da minha ajuda, né? Porque eu também aprendo muito. Sempre que posso conversar com o pai e com a tia sobre qualquer processo de recuperação, a gente está sempre conversando e eu aprendo toda vez que eu converso com eles. Um abraço a todos vocês e espero poder ter ajudado. Tchau, tchau. Ajudou muito, sim, Mônica. Você falou não só de comportamento, mas também de tomada de atitude, e foi encantadora a sua fala. Muito obrigado por participar do programa Cada Vez Melhor. E aqui nós continuamos a nossa conversa sobre o Inclua-E, que é um programa de inclusão com o Rogério. E o Rogério estava começando a nos falar também das dificuldades do Inclua-E, é isso, Rogério? É isso aí. Então, o que acontece? Nós sabemos que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Só que nós temos que falar de droga. Então, nós sabemos que a droga ela é democrática, Luiz Fernando. Ela chega em lares de ricos, de classe média, de pobre, não importa o que seja, de branco, de preto, não importa o que seja. E vai chegar também nos lares de quem tem alguma deficiência. Então, vamos relembrar tudo que nós vivemos dentro dos nossos Amor Exigente. Então, vamos imaginar o seguinte: imagine a codependência de um cego, de um surdo ou de um cadeirante. Imagine que nós sabemos que quem manda na cabeça de um adicto, que o adicto é o escravo da droga, é a droga. Então veja bem, todos nós sabemos quando se rouba a panela dentro de uma casa, quando se rouba um liquidificador para vender, um celular e assim por diante. Você imagina isso dentro da casa de um cego, de um surdo e de um cadeirante. É um problema sério. Então o que acontece? Eu já assisti problemas como, por exemplo, roubarem dinheiro da carteira de um deficiente, por exemplo. Então, quer dizer, não acredite que a droga vai poupar por causa que ele é um cego, ele é um surdo, ele é um cadeirante. Não vai poupar, porque a droga vai mandar o cérebro, vai mandar ele roubar.
Então veja bem, a importância do nosso trabalho com o Incluaê. Como é importante nós abraçarmos esses nossos novos irmãos e ajudarmos a solucionar esses problemas. Delicadíssimos. Delicadíssimos. Você imagina um cego te passando um vídeo para você tentar identificar se aquilo é maconha, se aquilo é cocaína, ou o que é que ele achou na casa dele, só apalpando. Então, percebam que eles precisam da ajuda do grupo de apoio. E eu vi uma evolução muito grande dentro do Incluaê, dentro do relacionamento. Agora, como eu aprendi? Eu aprendi muito como ser humano a conviver com eles. A gente aprende muito porque eles enxergam de forma diferente de nós. Eles nos mostram uma outra ótica da coisa. Então, da mesma forma que nós podemos dar a eles, eles nos dão muito, muito mesmo. Que bom, Rogério. Amor Exigente engrandece a nossa vida e acolhe a todos sem diferenciar, porque todos nós precisamos deste programa extraordinário de vida. Venha você também. Entre em contato com o WhatsApp do Amor Exigente, que é o 19 98449 8044. Venha ficar cada vez melhor. Temos encerrado este programa com o nome do programa. E eu e o Rogério vamos nos despedir de você, também respondendo a pergunta que fizemos no início. Como vai você? Cada vez melhor. Até breve. Até breve. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com Amor Exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam.